Olá, boa tarde. Hoje é 19 de 4 de 2025, 19 de abril de 2025. Então, Jesus ele é o pão da vida, a água da vida, e ele supre a necessidade de pão e a necessidade de água. Para isso, você tem que crer e tem que estar com Jesus. Os discípulos, eles estavam tendo o pão da vida, a água da vida, e estavam sendo supridas a necessidade do pão e da água. Jesus estava fazendo isso para eles. Então, se você estiver com Jesus, Jesus vai suprir a necessidade do pão e a necessidade da água. Saiba que todo mundo que tem um prato de comida para comer, todo mundo que tem água para beber, é Deus e Jesus que está suprindo. Por exemplo, se não fosse a chuva caindo na terra, as águas, os rios, os mares, as fontes, os açudes não estavam cheios. E se não fosse a chuva, nós não tínhamos o feijão, o arroz, o milho, o trigo, o arroz, tudo aquilo que Deus permite nascer. Então ele supre a necessidade do pão e a necessidade da água, é lógico. Então vou ler para você um texto, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. Então os discípulos estavam no mar só, e Jesus tinha ido por outro caminho. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, os discípulos, a multidão, até os discípulos estavam atrás de Jesus. Os discípulos saíram só, no meio do mar. Onde está o Senhor? Para onde ele foi? Cadê ele? Então, a multidão que tinha comido o pão foi até Jesus. Por que eles foram atrás de Jesus? Porque eles sabiam que Jesus ia suprir a necessidade do pão e da água. Sabe o que é que nós temos que fazer? Nós temos que estar com Jesus. Sempre nós temos que estar com Jesus, temos que estar com Jesus. Temos que querer estar com Jesus. Porque ele vai suprir a nossa necessidade do pão e da água. Ele vai suprir a necessidade do pão, a necessidade do pão e da água. Ele vai suprir. Todo mundo tem que agradecer a Deus, porque se não fosse Deus e Jesus, a pessoa não tinha o que comer, não tinha o pão nem tinha a água. É por causa de Deus e de Jesus, por causa de algum propósito na vida da pessoa. Então, os discípulos foram. A multidão que comeu o pão, elas foram em busca de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha um pão. Jesus poderia saciar eles do pão. O pão espiritual, o pão físico. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós temos que fazer. Ir atrás do pão. Pão espiritual, pão físico, que é Jesus.